Pessoal, Salmo 100. Salmo 100 diz assim: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria. Apresentem-se diante dele com cântico. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Já conversei sobre louvor aqui com alguns irmãos e eu lembro que um deles chegou para mim e falou que já teve um problema de pensar em como louvar ao Senhor. Mas ele disse que lendo sobre um livro, lendo um livro do C.S. Lewis, que é o autor das Crônicas de Nárnia, ele começou a entender um pouco mais, a partir de uma reflexão que Lewis fez, sobre o que é louvar ao Senhor e por que deveríamos louvar ao Senhor. E recentemente eu me deparei com essa mesma citação, que se encontra no livro Reflexões nos Salmos, que inclusive está para ser lançado, está em pré-venda pela Thomas Nelson. E aí eu quero ler para vocês essa citação. Diz assim: o fato mais óbvio sobre o louvor, seja de Deus ou de qualquer outra coisa, me escapou estranhamente. Pensei nisso em termos de elogio, aprovação ou honra. Eu nunca havia notado que toda alegria transborda espontaneamente em elogio. O mundo ressoa com elogios. Amantes elogiando suas amantes. Leitores, o seu poeta favorito. Caminhantes elogiando o campo. Jogadores elogiando o seu jogo favorito. Elogios ao clima, vinhos, pratos, atores, motores, cavalos, faculdades, países, personagens históricos, crianças, flores, montanhas, selos raros, besouros raros, às vezes até políticos ou estudiosos. Eu também não havia notado que, assim como os homens elogiam espontaneamente tudo o que valorizam, também nos incitam espontaneamente a elogiá-lo. Ela não é adorável? Não foi glorioso? Você não acha isso magnífico? Os salmistas, ao dizer a todos para louvar a Deus, estão fazendo o que todos os homens fazem quando falam daquilo que lhes importa. Acho que nos deleitamos em elogiar o que gostamos, porque o elogio não apenas expressa, mas completa o prazer. É a sua consumação designada. Quero ler só esse finalzinho mais uma vez. Acho que nos deleitamos em elogiar o que gostamos, porque o elogio não apenas expressa, mas completa o prazer. É a sua consumação designada. O que Lewis fala aqui faz todo sentido. Você já se apaixonou, você já viveu aquele encanto com alguma pessoa, com alguma coisa. E quando isso acontece, qual é a nossa ação? É aquela empolgação de falar e de querer que os outros admirem e reconheçam realmente que nós temos bom gosto, que aquilo realmente é digno de elogio. Com o Senhor não pode ser diferente. Se amantes elogiam suas amantes, se os cônjuges elogiam os seus cônjuges, se quando você gosta de uma série, você quer que todo mundo assista aquela série e ria junto com você, se emocione junto com você, aqueles que gostam de filmes de terror, que tenham medo junto com você, se é sempre assim, até mesmo com comida, com tudo mais, como seria diferente com Deus? O elogio, ele não é uma coisa que nós fazemos por obrigação, pelo menos não quando nós realmente amamos aquilo que estamos elogiando. É algo que flui, é algo que sai da nossa boca de maneira natural. Quando falta é que tem algo errado. Quando amamos, nós elogiamos, nós exaltamos. Mas quando falamos de Deus, isso deve ter um grau máximo. Porque Deus não é igual a nada. Nada pode ser comparado ao Senhor. Nem o parceiro mais
agradável, nem a melhor das comidas, a mais emocionante das séries ou dos livros, nada se compara à beleza do Senhor. Da mesma forma, o louvor e o elogio, louvar é isso, é elogiar com gratidão, exaltando os atributos e qualidades. O louvor a Deus não pode e não é igual a nenhum outro. Elogiar e louvar ao Senhor é algo que todo cristão faz de forma natural, porque ele nasceu para fazer isso. Se você recebeu uma nova vida, se você foi regenerado, se você nasceu de novo, nasceu do Espírito, seu coração foi criado para louvar ao Senhor. Na verdade, se você simplesmente é uma criatura, o que todos nós somos, você já foi criado para louvar ao Senhor. Mas uma vez tendo recebido nova vida, o nosso coração quer fazer isso. E ele deve fazer isso. Porque o que esse texto vai nos ensinar é que nós somos criados para louvar a Deus. E agora, por que nós devemos fazer isso? Primeira coisa, porque Ele é Deus. Essa é a primeira verdade que nós vemos nesse texto. Nós somos criados para louvar a Deus porque Ele é Deus. Ser Deus não é uma coisa de pouca valia. Às vezes a gente não consegue entender a magnitude do que é afirmar que o Senhor é Deus. Yahvé é Deus, o nosso Senhor, o Deus da aliança é Deus. Não é dizer que Ele é uma criatura, que Ele é limitado. Pelo contrário, o ser Deus está atrelado à sua imensidão, ao seu tremendo poder, à sua onisciência, ao seu valor. Deus é Deus. Deus deve ser louvado porque Ele é o objeto máximo e perfeito, Criador de todas as coisas. Quando você se apaixona e você olha para aquele seu amado e vê a beleza dessa pessoa, você fica encantado. Mas a beleza do mais belo dos homens ou das mulheres não é nada perto da beleza do Senhor que nós podemos enxergar pelos olhos da fé. Que nós podemos enxergar quando o Senhor abre os nossos olhos. Nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é Deus. É isso que o verso 3 vai dizer. Sabei que o Senhor é Deus. E por que isso? Porque o nosso Deus não é um ídolo, não é um falso Deus como nós vemos por aí. Deus é todo-poderoso, Deus é grande, Deus é exaltado, Deus é tremendo. Aprenda a reconhecer a divindade, amar o nosso Senhor e louvá-lo pelos seus atributos. Então, o primeiro motivo pelo qual nós temos que louvar ao Senhor, nós fomos criados para louvar ao Senhor, é porque Ele é Deus, Ele merece louvor. Você, eu, nenhum de nós merece louvor. Elogio sim. A Bíblia diz que nós temos que honrar a quem merece honra, nós podemos elogiar. A Bíblia mostra, inclusive, como é saudável elogiarmos, o nosso próximo, amarmos o nosso próximo. Então ame, seja alguém que veja as características positivas nas pessoas à sua volta, ao invés de ser tão crítico. Veja a graça de Deus na vida daquela pessoa. Mas lembre-se, aquela pessoa nunca merece todo louvor. Ela não merece, na verdade, louvor, adoração. Ela não nasceu para ser alvo disso, porque ela não é Deus. Elogie e ame as pessoas à sua volta, mas lembre-se sempre que há alguém acima de tudo, um ser elevado, o ser perfeito. Ele é Deus e Ele merece ser louvado. Mas além disso, o segundo motivo que esse texto nos dá, e ele vai nos apresentar muitos motivos, hoje vocês vão ver aqui comigo como um salmo de 5 versículos pode nos dar uma chuva de informações para entendermos por que nós somos criados para louvar a Deus e como nós devemos fazer isso. E esse segundo motivo é porque Ele nos criou. Nós somos objetos de Deus. Ele nos criou e Ele nos criou com esse propósito. Você não é fruto de uma explosão ocasionada por um caos aleatório. Até se você acredita em Big Bang e evolução, eu não vou entrar nesse mérito. Mas se você é cristão, você não pode negar a ideia, a verdade de que, de alguma forma, o responsável pela nossa criação e que conduziu tudo para que chegássemos onde estamos hoje é Deus. Ele nos fez.
Você não é fruto do acaso. Você não é alguém sem importância aos olhos de Deus, no sentido de ter sido criado aleatoriamente. Você é alguém que Deus pensou e criou. Antes, muito antes de você vir à existência, você já fazia parte dos planos de Deus. Deus já havia decretado a sua existência. E isso não é motivo para pouca coisa. Isso não é algo que nós devemos pensar de forma fútil, vã, sem darmos o devido valor. Se você foi resgatado, você consegue olhar para Deus e ver a beleza de Deus. E ao olhar essa beleza e poder desfrutar dessa beleza, lembre-se, Deus criou você para que você desfrutasse dessa beleza dele. Deus criou você muito antes de você vir à existência no tempo, pensando que queria que você estivesse com ele, pensando que ele queria que você se alegrasse nele. Nós somos criados com o objetivo de glorificarmos a Deus, mas de nos alegrarmos nele eternamente. Deus nos criou e por isso nós devemos louvar e exaltar o nome de Deus. Lembre-se disso, todos são criaturas, mas no Senhor existe mais uma verdade também, que nós devemos lembrar e que deve nos motivar, deve nos fazer louvar ao Senhor. Essa é a terceira verdade desse texto, que é: nós somos criados para louvar ao Senhor, porque nós somos o seu povo. Guardem essa verdade. Todos são criaturas de Deus. Não existe nada que foi criado sem que Deus o tenha feito. Mas guarde também essa verdade. Apenas os que estão em Cristo são filhos de Deus. A filiação a Deus é algo que nós recebemos por meio das obras de Cristo. Nós somos feitos irmãos de Cristo e, portanto, filhos de Deus. Quando Cristo vem até nós e nos salva, nós somos então feitos filhos de Deus. Somos então feitos povo de Deus. É bem verdade que desde a eternidade já somos povo de Deus. Porque desde a eternidade Deus já decretou a nossa existência e decretou também aqueles que viriam a Cristo e que fariam parte do seu povo. Nós já vimos isso quando vimos aqui o texto de João 6 e nós vemos isso nas Escrituras. As Escrituras nos mostram que ninguém pode ir até Cristo sem que o Pai o tenha dado. E quando nós vamos a Cristo, nós apenas consumamos aquele plano eterno de Deus de fazermos parte do seu povo. Se você está em Cristo, você é povo de Deus. Se você está em Cristo, você é criatura de Deus. Mas você não é só criatura de Deus, você é também filho de Deus. Você nasceu e só por isso você já deveria louvar ao Senhor. Por quê? Porque você foi criado por Ele. Então, o objeto, ele deve ao Criador, ele foi criado para o Criador. Mas você não só nasceu, você nasceu de novo. E, portanto, você é filho de Deus. E como filho de Deus, você nasceu para conhecer o seu Pai, para amar o seu Pai, para servir o seu Pai, para viver para o seu Pai. Por que que você tem que louvar a Deus? Por que que você tem que fazer isso? Porque você é filho de Deus, é povo de Deus. Você foi criado para fazer parte dos amados do Senhor e desfrutar desse amor por toda a eternidade. Começando já agora, você já pode desfrutar desse amor. Mas esse amor ainda se tornará muito mais abundante, muito mais verdadeiro. O que já começou se consumará um dia em que nós viveremos com o Senhor, experimentando do amor dele, o amando e sendo amados por ele eternamente. Lembre-se dessa verdade, louve ao Senhor. E louve, porque como nós vimos no início, o louvor não é um elogio que simplesmente é uma expressão do nosso amor, mas ele completa esse amor. Quando você louva o Senhor pensando nessas verdades, o amor que você sente, a alegria que você sente, ela se consuma, ela aumenta. Quando você ama algo, o expressar esse amor a algo, aumenta ainda mais o seu amor, aumenta ainda mais a sua alegria. Se você está em Cristo, ame e louve ao Senhor. E louve também ao Senhor, não somente por isso, mas porque Ele é bom. Essa é outra verdade que nós encontramos nesse texto, no versículo 5.
e também toda a Bíblia. A Bíblia diz, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. A Bíblia chama você a degustar ao Senhor. Romanos 12 nos chama a experimentar quão boa, agradável e perfeita é a vontade de Deus. É experimentar, é degustar. Quando nós saboreamos a vontade do Senhor, quando nós temos o paladar apropriado para isso, nós conseguimos entender quão bom é o Senhor. Recentemente eu fiz um devocional falando sobre Romanos 12 e falando sobre isso, sobre percebermos e degustarmos e experimentarmos o Senhor. E eu falei uma verdade que eu, por exemplo, eu não gosto de vinho. Eu não sei você, mas eu não gosto, eu não tenho paladar para esse tipo de bebida. Eu não sinto prazer. Meu paladar é muito infantil, assim. Eu gosto de doce, gosto de Nutella, milkshake, né? Mas isso não significa que o vinho não seja bom, pelo contrário. Nós vemos as Escrituras falando de que o degustar ao Senhor é muito como degustar o melhor dos vinhos. Vemos isso em Cânticos. E só que o que você precisa para ser capaz disso? Você precisa de um paladar maduro, apropriado. Você precisa desenvolver esse paladar para saber apreciar o que é bom. Da mesma forma, para percebermos que o Senhor é bom, para degustarmos a sua bondade, nós precisamos amadurecer o nosso paladar. Quando ele está maduro, ele está amadurecido, está pronto, nós percebemos que ele é o melhor de todos, que ele é bom, que ele é perfeito, que ele vale a pena, que nós nascemos para ele. Como é que você pode então amadurecer o seu paladar? É provando mais. É experimentando mais. Tem uma comida que todo mundo fala que é sempre essa história, que é sushi. Eu não sei quem aqui já gosta de sushi. Tem alguns que eu sei que são apaixonados, outros que ainda não gostaram. Mas sushi é um negócio interessante. A primeira vez que você prova, dificilmente você gosta. Tem as exceções para tudo, mas dificilmente alguém gosta. Mas a segunda, a terceira, você vai começando a se apaixonar por aquilo. As pessoas começam a virar viciados. E aí começa inclusive os louvores, o elogio ao sushi, né? Todo mundo vira o evangelista do sushi. Você tem que provar sushi, é muito bom. Mas o que é isso? É um amadurecimento. É um amadurecimento. Eu estou falando de coisas pequenas, mas são coisas que nos ajudam a ver. De forma semelhante, quanto mais você experimentar a bondade do Senhor, a sua vontade, reconhecer quem o Senhor é, mais seu paladar vai se encantar com Ele. Mais você vai amar ao Senhor. Mais você vai ter fé no Senhor. Porque da onde vem a fé? Senão pelo ouvir e ouvir da palavra de Cristo. Romanos 10:17. Você quer amar mais ao Senhor? Quer reconhecer mais a bondade? Quer que ela deixe de ser algo abstrato? Que outros falam para você, mas você ainda não experimentou, ainda não entendeu? Não entendeu como as pessoas gostam tanto daquilo? Prove mais. Prove mais. Seu paladar irá amadurecer e você vai degustar quão bom, quão agradável, quão perfeito é o Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é grande. Wayne Grudem, um grande teólogo, diz assim: a bondade de Deus implica que Ele é o parâmetro definitivo do que é bom e que tudo o que Deus faz é digno de aprovação. Sendo assim, só é bom aquilo que está de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele aprova. Não há nenhum padrão mais elevado do que Deus para definir algo, muito menos definir o que é bom. Se você quer entender a bondade, olhe para Deus. Se você quer saber sua altura, não vá no achômetro. Por exemplo, eu tenho 1,87. Todo mundo que olha para mim diz, você não tem mais de 1,90. Mas é coisa, eles estão usando o quê? O parâmetro dos olhos deles. Geralmente olhou de baixo para cima e já pensa que a pessoa é maior. Mas existe uma régua, existe um padrão métrico que quando usado para me medir vai identificar que eu tenho 1,87. De tênis um pouco mais, aí chega no 1,90. Quando nós olhamos para a bondade, para entendermos o que é a bondade, nós precisamos olhar para esse parâmetro. E qual é o parâmetro para reconhecer a bondade? Entendermos o que é bom. É o próprio Senhor. Se você quer, lembrando que você deve ser imitador de Cristo, lembrando que você deve brilhar à luz do Senhor, lembrando que você foi feito à imagem e semelhança do Senhor e, portanto, deve, em muitos sentidos, andar como Ele é, se você quer ser bom, olhe para o parâmetro da bondade.
Não pense na bondade segundo o que as pessoas dizem nessa nossa cultura relativista. Pense na bondade olhando para o que o Senhor revelou ser bom aqui nessa palavra. Olhando para o Senhor, você entenderá o que é bom. Para que você seja bom e deguste mais do se parecer com aquele que é bom. E se agrade com isso. Filhos são assim. Você tem filhos, você vê crianças. Os meus filhos já estão começando. O Apolo, com 3 anos, várias coisas ele quer ser igual ao papai. Tem dia que termina aqui, ele vai pregar. Ele vai pregar para fazer igual ao papai. Por quê? Porque ele olha aquilo, ele começa a achar bonito aquele exemplo e ele quer ser igual. Quando você ama algo, você quer ser igual. E o tentar ser igual e o se tornar cada dia mais parecido lhe alegra. Porque mostra que você está se tornando parecido com aquele que é o objeto do seu amor. Da mesma forma, o buscar a bondade, buscar ser bom, amar ao próximo, servir a Deus, vai fazer com que você se alegre ainda mais, experimentando a bondade do Senhor e reconhecendo e valorizando ainda mais a bondade do Senhor. Quando uma criança tenta seguir os passos do seu pai, ou quando você simplesmente tenta seguir o exemplo de qualquer pessoa, e aquela pessoa realmente é boa naquilo, você começa a ver que, rapaz, é difícil imitar. Né? Você vê atletas. LeBron James esses dias se tornou o maior pontuador da história da NBA. Ele tem filhos que provavelmente vão entrar para jogar na NBA com ele. Vai ser o primeiro jogador da história a jogar junto com o filho. Mas o filho dele não se compara a ele. Mas eu aposto uma coisa, tendo treinado tanto e olhado, querendo ser como o pai, ele agora valoriza ainda mais o pai, porque ele reconhece quão bom o pai é. Ele reconheceu que chegar naquele nível é difícil. Da mesma forma, quando você experimenta mais a Deus e você tenta ser igual a Deus, você reconhece ainda mais a bondade e a superioridade de Deus e você se encanta ainda mais com a grandeza de Deus. Louve o Senhor, busque o Senhor, experimente o Senhor e assim você entenderá o que é ser bom, seja bom, mas louve ao Senhor por Ele ser o padrão perfeito de toda bondade. Um quinto motivo também pelo qual você deve louvar o Senhor é porque Ele é misericordioso. A misericórdia do Senhor dura para sempre. A misericórdia divina é a bondade, a dádiva de Deus de não nos dar aquilo de ruim que nós merecíamos. Todos pecamos aqui. Quem aqui não pecou? Todos pecaram. As Escrituras deixam claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há um justo, nenhum sequer. Jesus diz, não há nenhum bom. Olha só, a bondade completa, ninguém é bom, porque o parâmetro é muito alto. Mas a misericórdia do Senhor é justamente o você entender que você merecia a condenação, mas você não está recebendo essa condenação. E que se você se tornou povo do Senhor, você não vai receber essa condenação. Se você está em Cristo, você pode desfrutar desse outro motivo que deve nos levar a louvar o Senhor. A sua misericórdia. O fato dele não nos dar aquilo que nós merecemos. O que todos nós merecíamos era agora, nesse segundo, estar sofrendo eternamente. Sabe por quê? Porque às vezes a gente não valoriza, a gente não entende o tamanho da ofensa, o tamanho do que é o pecado. Jonathan Edwards, meu teólogo preferido da história, disse assim uma vez: a gravidade de um crime é determinada em parte, presta atenção junto comigo aqui, tá? A gravidade de um crime é determinada, em parte, pela dignidade da pessoa e do cargo que está sendo desrespeitado. Se a pessoa for infinitamente digna, infinitamente ilustre, infinitamente querida e ocupar um cargo de infinita dignidade e autoridade, rejeitá-la é um crime infinitamente ultrajante. Portanto, merece um castigo infinito. Você quer apreciar mais a misericórdia do Senhor? Reflita mais no tamanho da sua ofensa. Pecar contra o Senhor não é algo pequeno. É tentar fugir. É tentar ofender, desagradar aquele que é digno de todo louvor. Toda vez que eu falo sobre isso, eu digo, se alguém se levantasse aqui agora e desse um murro em mim, isso seria uma ofensa, certo? Mas quem sou eu? Sou nada.
Se você fizesse isso com o presidente do nosso país, o que aconteceria com você? Seria preso. Seria preso com grande gravidade. Por quê? Porque o cargo que ele ocupa, a posição que ele tem, a dignidade que ele supostamente deveria ter, ela é grande, ela é maior, a ofensa se torna maior. Semelhantemente, mas nunca igual, porque o nível de comparar criaturas nunca se compara a compararmos-nos com o Senhor. Ofender o Senhor é ofender o Criador de todas as coisas. É ofender aquele que é soberano, que não é simplesmente um governante eleito para, durante 4 anos, reger um país. Ele é o Deus eterno, soberano, Deus que nos criou e que nos fez para Ele. A menor das ofensas contra o Senhor é digna de toda condenação. É isso que todos nós merecemos. E é só quando entendemos isso que reconhecemos a misericórdia do Senhor. E podemos entender por que nós devemos louvar ao Senhor. Devemos louvar o Senhor porque Ele é misericordioso, porque Ele não nos deu a condenação que nós merecíamos. Se você está respirando, agradeça o Senhor. É misericórdia dEle. Você não merecia nem isso. Quando você sentir a maior das dores que você tiver, seja uma dor de dente, uma dor de ouvido, qualquer que seja a sua dor, lembre, Deus está sendo misericordioso com você. Você merecia algo muito pior. Quando a maior das tragédias acontecer na sua vida, chore, lamente, peça ajuda ao Senhor. Mas lembre, Ele está sendo misericordioso com você. Você merecia algo muito pior. Isso vai fazer com que você entenda por que devemos louvar o Senhor. Porque Ele é misericordioso. E devemos também, mais uma vez, como imagem e semelhança desse Deus, imitá-lo, sendo também misericordiosos com as pessoas à nossa volta. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Jesus nos falou isso no Sermão do Monte, e mais na frente também Ele falou sobre como nós, que recebemos um perdão tão grande, podemos ser capazes de não perdoar pequenas ofensas. Ele usa uma ilustração e ele vai mostrar de um servo que devia ao seu senhor uma dívida muito grande. E o Senhor, em sua misericórdia e bondade, perdoa aquela dívida. Mas então, o que é que o servo faz? Sai dali, encontra uma outra pessoa que devia algo pequeno a ele, e ao invés de usar de misericórdia, ele é duro com aquela pessoa. Ele exige daquela pessoa, e porque aquela pessoa não foi capaz de resolver a ofensa, ele manda que aquela pessoa seja presa. O Senhor, sabendo disso, então, manda chamar de volta esse servo que não valorizou e não aprendeu com o exemplo o que é a misericórdia. E ele diz, agora você será punido diante do que você verdadeiramente merecia. Jesus nos diz que Ele nos perdoa, assim como nós devemos perdoar aqueles que nos ofenderam, aqueles que são nossos devedores. Portanto, lembre-se, Deus perdoou uma dívida infinita que você possuía. Que isso lhe faça ser mais misericordioso com as pessoas à sua volta. Ah, mas fulaninho me ofendeu. Você não tem noção, pastor, do que foi que ele falou. Foi algo pior do que ofender ao Deus soberano? Não. Eu acho que não. Então perdoe. Mas você não tem noção do que falou. Falou que o cabelo do meu filho estava despenteado, pastor. Perdoe. Ele me agrediu fisicamente. Perdoe. Ele me roubou. Perdoe. Qualquer coisa que acontecer na sua vida não é uma ofensa maior do que aquela que você cometeu. Não seja um servo que recebeu um perdão infinito e é incapaz de dar um perdão de uma dívida pequena. Por maior que aos seus olhos pareça essa dívida. E por mais que seja difícil realmente de fazer, ninguém aqui é hipócrita, nós sabemos o quão difícil é perdoar aqueles que nos ofendem. Mas lembre-se, o Senhor lhe perdoou uma dívida maior. Peça ajuda a Ele, para que Ele lhe ajude a perdoar. Seja misericordioso,
para que você, mais uma vez, veja quão difícil é ser misericordioso como o Senhor é. E reconheça ainda mais o valor do perdão e da misericórdia que Ele aplicou na sua vida. E o louve por isso. Quando você tiver dificuldade de perdoar alguém, lute para perdoar. Peça ajuda ao Senhor e perdoe. Mas também reflita em quão bondoso, gracioso, misericordioso foi o Senhor de lhe perdoar uma dívida muito maior. Que o Senhor lhe lembre sempre de louvá-lo pela sua misericórdia. Caminhando já para o fim dos porquês, nós não devemos ter pressa de acabar uma pregação, não é isso? Esse texto é rico. Mas caminhando para os fins dos porquês, antes de entrarmos no como, louve o Senhor. Entenda que você foi criado para louvar o Senhor, porque Ele é fiel. A fidelidade do Senhor é maravilhosa. Porque pensa, você já o traiu, você já o ofendeu, e mesmo assim, Ele é fiel à aliança que fez com você. Se você está na nova aliança, a aliança com Cristo Jesus, Ele não vai lhe abandonar. No Senhor, você vai experimentar essa fidelidade. No Senhor, você vai poder degustar da garantia de que aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. O Senhor é fiel e essa é a nossa maior razão para não sermos fulminados. Porque Ele não somente foi misericordioso uma vez, mas Ele é fiel mesmo diante das nossas falhas aqui e ali. Que no Senhor você lembre dessa fidelidade, você se agrade dessa fidelidade do Senhor, desfrute dela e se agrade com ela. Lembre, a imutabilidade de Deus, a característica de Deus de não mudar, de permanecer fiel às suas promessas, às suas alianças, é o que nos garante que, se estamos em Cristo, continuaremos em Cristo, Ele nos guardará em Cristo, ninguém nos arrebatará das mãos de Cristo, e no Senhor desfrutaremos eternamente dessa alegria de pertencer a Cristo. Porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo Ele dito, não fará, ou tendo prometido, não o cumprirá. Que no Senhor você lembre dessa fidelidade e seja grato a Ele. E tendo falado todos esses 6 motivos pelos quais nós devemos, os porquês de nós termos nascido para louvar ao Senhor, vamos falar agora alguns motivos, alguns pontos menores, mas sobre como devemos louvar ao Senhor. Primeira coisa que o texto vai dizer, verso 2 aí, nós devemos louvar ao Senhor com cânticos. Apresentem-se diante dele com cântico. Você é chamado para cantar ao Senhor, louvar ao Senhor, elogiá-lo também. Lembra que no início eu falei que conversei com alguém aqui que teve essa dificuldade com o louvor? Justamente por esse momento da gente cantar. Né? E às vezes você pode olhar e pensar, nossa, Deus parece alguém soberbo que fica querendo que a gente exalte, fale dele. Primeiro, existem 2 diferenças muito grandes aí. Uma, se você exigir louvor de alguém, você realmente é um louco, megalomaníaco, que jura que merece louvor. É algo sem sentido você clamar por esse louvor, porque você não merece. Mas quando Deus fala para você louvá-lo, Ele merece. Ele merece. Não é loucura, faz todo sentido. Não faz sentido é você não louvar o nome do Senhor. E segundo, que foi o que nós vimos na ilustração do Lewis logo no início, quando o Senhor pede para você cantar a Ele, o que Ele está fazendo não é loucura, é lógico. O nosso Deus é lógico, Ele não é um Deus aleatório, sem sentido. É lógico, sabe por quê? Porque é a consumação da sua alegria. Deus quer que você se alegre. E é louvando, exaltando, cantando a Ele, que seu coração vai completar essa alegria que já começou. E você vai se animar mais, e você vai se alegrar no Senhor, e você vai amar mais o Senhor. Então cante ao Senhor. Mas lembre-se, cante ao Senhor. Pare de cantar a homens. Pare de cantar Raridade, Sabor de Mel e outras canções que exaltam o homem. Cante ao Senhor. O que é cantar ao Senhor? O que é louvar ao Senhor?
Pensa o seguinte, se eu chegasse para minha mulher e fosse elogiá-la e eu começasse a falar das características e exaltando uma outra mulher. O que é isso senão adultério? Quando eu vou demonstrar o meu amor à minha mulher, elogiando minha mulher, eu tenho que falar das qualidades dela. E do que ela experimentou comigo, do que eu experimentei com ela. Quando você vai cantar ao Senhor, elogiar o Senhor, você tem que falar dele, das qualidades dele, do que ele fez, de quem ele é. Então exalte os atributos do Senhor, as características, as qualidades do Senhor. Exalte o Senhor por tudo que ele fez, por tudo que ele faz e por tudo que ele fará. Cante ao Senhor e não ao homem, porque o centro do Evangelho não é você, o centro do Evangelho é o Senhor. Exalte o Senhor e a ninguém mais. Que no Senhor você encontre tudo o que você precisa para cantar com alegria, para elogiar. Porque se você reconhecer isso, você vai então amar ao Senhor. Você vai então entender o que é o louvor. Mas esse louvor, ele não deve ser apenas com cânticos, ele deve ser também com serviço. Servir ao Senhor. É assim que o verso 2 vai iniciar. Servir ao Senhor. Deus é exaltado não só com canções da boca para fora, mas ele é exaltado, ele é louvado pelos nossos serviços. Não adianta você ter uma voz maravilhosa, ao contrário da minha. Não adianta você cantar no ritmo, ao contrário de mim. Não adianta você cantar o tempo todo, se você não canta de coração e se você não tem uma vida de serviço ao Senhor. Se você, com suas ações, não serve ao Senhor, o seu amor é uma mentira. Não adianta você cantar, eu te amo mais do que tudo, Senhor. Exaltado seja o teu nome, Senhor, quando a sua vida demonstra que você não valoriza o Senhor. E o caminho para resolver isso não é deixar de cantar. O caminho de fazer isso é parar de viver para você e viver para o Senhor. Deus quer ser louvado por suas ações, por tudo que você faz, das menores às maiores coisas. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Paulo deixa claro até o que você come, o que você bebe, a maneira que você acorda e você dorme, como você respira, tudo o que você faz, deve ser usado e pode ser usado para a glória do Senhor. Então pare de viver para si mesmo. Pare de viver como dono de si mesmo. Por que você está respirando, vivendo, se você não está vivendo para o Senhor? Deus lhe criou e criou para Ele. Que você então viva para Ele. Se a gente pegar essas lâmpadas aqui e a gente tentar usar elas para tomar café, não vai dar certo, né? Não vai dar certo, não foi feito para isso. Se torna algo inútil, não serve para isso. Se você vive para você, você também é inútil. É só quando você vive para o Senhor que você consegue experimentar uma vida com propósito. Que você consegue se satisfazer e se sentir útil e entender por que você respira. Então, louve ao Senhor com serviço. E sirva ao Senhor em todo momento. Pense em todas as áreas da vida. Sabe aquelas áreas que nós sempre oramos aqui? Sabe tudo que você faz, tudo que você é, tudo que você tem. Que você reflita como em cada uma dessas áreas, como em tudo que você faz, com tudo que você tem, com tudo que você é, você pode servir ao Senhor. Não faça as coisas de maneira aleatória. Seja intencional. Ame ao Senhor e demonstre esse amor com serviço. Sabe como? Primeira coisa, área espiritual. Tenha uma vida de meditação na palavra. Conheça o Senhor, sabei que o Senhor é Deus. Como é que você vai louvar ao Senhor se você não souber que Ele é Deus? Você precisa disso. Você precisa do Senhor. Você precisa conhecê-lo para entender como louvá-lo com serviço. Você precisa conhecê-lo para degustar a sua beleza, a sua bondade, a sua misericórdia, a sua fidelidade. Então conheça o Senhor, cresça na área espiritual tendo mais tempo de oração, meditação na palavra, louvor, comunhão com os irmãos. Passe a ter tempo com o Senhor todos os dias. Mas não só na área espiritual, na maneira que você governa as suas emoções.
Emoções muitas vezes são mais fortes do que nós somos, mas nós conseguimos identificar as emoções e lutar contra elas. Lute contra tudo aquilo que é emoção vinda da carne. E busque se encher das emoções que fazem parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz, longanimidade. Tudo isso se encha para que você ame ao Senhor também na área emocional. Na área intelectual, ame mais o Senhor com sua mente, estude mais, aprenda mais, sirva ao Senhor com o que você estuda. Na área física, cuide mais da sua saúde, se alimente melhor, se exercite, durma melhor para que você glorifique ao Senhor. Na área social, sirva ao próximo, ame o próximo, para que você ame ao Senhor. Na área vocacional, seja um melhor funcionário para servir melhor ao próximo para a glória do Senhor. Na área patrimonial, administre tudo que você tem servindo ao Senhor. Não só com ofertas na igreja, mas da maneira que você gasta cada centavo. Na área recreacional, lembre-se, lazer não é férias do Senhor. Ah, cansei agora eu estou de férias. O que é que eu vou fazer? Assistir Netflix? Eu vou jogar videogame? Eu vou jogar não sei o quê? Eu vou assistir aquilo? Eu vou conversar com os amigos? Eu vou sair? Você parece que não sabe, primeiro, uma coisa importante. Essas coisas não são erradas em si mesmo. Deus não quer que você exclua isso da sua vida, mas que você saiba como ele se encaixa ali. Porque se você faz todas essas coisas sem entender como o Senhor se encaixa nisso, você está se dedicando a coisas que para você o Senhor não tem papel ali. Isso é sem sentido. Faça as coisas, mas aprenda a entender como as coisas da terra, que são lícitas, glorificam ao Senhor. E também aprenda a ter mais prazer e lazer com as coisas do Senhor. Meditação, louvor, oração. Por fim, na área organizacional, sirva ao Senhor, não desperdiçando o seu tempo, mas tendo todos os dias tempo com o Senhor. 24 horas que Deus lhe dá, quanto dessas 24 horas são para o Senhor e quantas são para outras coisas? Que nas outras coisas você faça pensando em servir ao Senhor. Seja o melhor trabalhador, estudante, marido, amigo, tudo para o Senhor. Mas que você tenha tempo com o Senhor. Sim, você pode orar enquanto você toma banho, ora, faz a comida. Você pode até ler a Bíblia, ouvir a Bíblia em áudio, enquanto está cozinhando, está fazendo qualquer outra coisa. Mas se você não para conversar com o Senhor, você não está demonstrando a importância. Marido e mulher aqui, quem for marido e mulher, quem tiver relacionamento de maneira geral, não precisa nem ser só conjugal. Vamos falar de relacionamentos. Quantas vezes na vida a gente conversa com a pessoa que a gente ama fazendo outras coisas? Várias, porque senão a gente vai ter que parar de viver, né? Então, você está dirigindo, conversa com a pessoa, está fazendo outra coisa, conversa. Mas se todas as vezes que essa pessoa fosse ter um tempo com você, você não fosse capaz de parar para olhar nos olhos dela, você acha que ela valorizaria isso? Você acha que isso seria demonstrar a atenção correta a essa pessoa? Não. Então, aprenda a ter tempo com o Senhor. Pare, faça devocional diariamente, faça culto doméstico, que o louvor, a oração, a meditação na palavra faça parte do seu dia a dia como prioridade. E que assim você viva para o Senhor, servindo ao Senhor. E fazendo isso com alegria. Terceira maneira pela qual nós devemos louvar ao Senhor, com alegria. Por que quando as pessoas vão assistir um jogo de futebol, assistir um filme que elas gostam, ver um Reels no Instagram ou qualquer outra atividade, muitas vezes elas fazem com empolgação e com um grande sorriso no rosto. Mas quando elas vão louvar ao Senhor e você olha para os lados, as pessoas estão assim, exaltado seja o teu nome, louvado, adorado, tal, passou o carro fazendo barulho, já distraí. Por que a gente faz essas coisas assim? Por que quando está passando o filme que a gente fica lá, tentando se focar? A criança acabou de tropeçar, meteu a cabeça na parede e você está ali, focado naquilo. Por que quando é com o Senhor a gente dispersa rápido? Por que quando é com o Senhor a gente faz no automático? Se envolva. Envolva suas emoções. Louvar o Senhor e amar o Senhor não é sentir arrepios no culto. Mas se as suas emoções não estão presentes no culto, não estão presentes na sua vida com o Senhor, tem algo errado, porque Deus lhe deu emoções. E as emoções devem ser usadas para a glória do Senhor. E uma dessas emoções, que é a emoção que nos motiva a fazer tudo na vida, a alegria. Afinal, o que você faz que no final das contas não é para ter alegria? Nada. É satisfação. Tudo que você quer fazer é para satisfação. Como então você vai deixar de lado a alegria ao Senhor? Que na hora que você adora o Senhor, na hora que você vive para o Senhor, você faça com alegria. Não é uma opção, é um mandamento. Se alegre no Senhor e faça as coisas com alegria para o Senhor.
E mais uma vez, Lewis tem um ponto bem interessante aqui, porque nós vivemos numa cultura em que as pessoas são tão entregues à alegria e ao prazer, que muitas vezes os cristãos querem ir para um lado oposto e dizer, não, a gente não pode se alegrar, não pode buscar a alegria, porque isso é egoísmo. Eu tenho que fazer as coisas sem me importar. Se eu me alegrei em fazer algo é porque eu não fiz de coração. Existem esses extremos. E existem doses menores que você faz também. Mas você sabia que Deus lhe fez com o propósito de buscar alegria? Deus lhe fez para isso. Deus quer que você busque alegria. A questão é nele que você vai encontrar alegria. A questão é, alegria é parte do fruto do Espírito, então é no Senhor que você vai se alegrar. E aí o Lewis diz uma frase muito interessante em um outro livro, que também vale a pena ler, que é O Peso da Glória. E diz assim, o Novo Testamento tem muito a dizer a respeito da autonegação, mas nada sobre a autonegação como um fim em si mesmo. Somos exortados a negar a nós mesmos e tomar a nossa cruz para que possamos seguir a Cristo. E quase toda a descrição daquilo que finalmente encontraremos, se o fizermos, contém um apelo ao desejo. Se a noção de que o desejo pelo nosso próprio bem, bem como a intensa esperança de experimentá-lo, é uma coisa má que se esconde na maior parte das mentes modernas, proponho que essa noção se insinuou a partir de Kant e dos estoicos, e não tem parte na fé cristã. De fato, ao levar em consideração as desavergonhadas promessas de recompensa e surpreendente natureza da recompensas prometidas nos evangelhos, parece-nos que o Senhor considera que nossos desejos não são muito fortes. Presta atenção aqui. Parece que o Senhor considera que os nossos desejos não são muito fortes, e sim muito fracos. Somos criaturas medíocres, brincando com bebida, sexo, ambição, quando a alegria infinita nos é oferecida. Como uma criança ignorante, presta atenção, que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Olha isso, eu vou ler de novo. Como uma criança ignorante, que prefere fazer castelos na lama em meio à insalubridade, por não imaginar o que significa o convite de passar um feriado na praia. Nos contentamos com muito pouco. Seu problema, o problema da humanidade, não é querer ser feliz. Você foi feito para isso, você não vai conseguir fugir disso. Tudo que você faz tem como fim a busca pela alegria. Mas o seu problema é buscar pouco alegria. É estar satisfeito com pouco. O pouco de pessoas que não foram convertidas, e muitas vezes a gente ainda luta com esses desejos. O pouco de querer se satisfazer com riquezas, o pouco de querer se satisfazer com sucesso profissional, o pouco de querer se satisfazer com sexo, o pouco de querer se satisfazer com lazeres, quando na verdade é no Senhor que nós vamos desfrutar do muito da alegria. Deus lhe fez para ser alegre. Sirva ao Senhor e louve ao Senhor com alegria. Foi para isso que Ele lhe fez. Não é egoísmo, é o modo pelo qual você foi criado. Você foi criado para isso. Busque alegria. Mas lembre-se, busque muita alegria e não pouca. E essa muita, a alegria que vai ser o suficiente para satisfazer o seu coração, só se encontra em Deus. Busque ao Senhor e no Senhor você vai desfrutar da verdadeira alegria. Essa alegria também está ligada à gratidão. O quarto motivo aqui, já caminhando para o fim. A gratidão ao Senhor. Quando nós percebemos tudo o que o Senhor é e o que Ele fez, nós passamos a ser mais gratos, a sermos mais agradecidos. O texto está dizendo aí no versículo 4, entrai por suas portas com ações de graças. O quanto você tem agradecido ao Senhor. O quanto você tem agradecido ao Senhor por coisas pequenas. É difícil, parece que não faz parte. Eu já falei aqui sobre como é bom, não é uma coisa religiosa, do tipo se você não fizer você está pecando, mas como é bom começar o dia orando e colocando diante de Deus todos os nossos pedidos, porque Deus quer sim que nós peçamos, tanto que a oração do Pai Nosso ela é constituída de pedidos, e esses pedidos demonstram a humildade de reconhecermos que nós precisamos da ajuda do Senhor. Mas Deus também quer que agradeçamos. E aí eu falo sempre da utilidade, da importância de terminar o dia em oração,
refletindo sobre o que aconteceu no dia e agradecendo. E algo que eu tenho tentado fazer com minha esposa ainda de forma mais intencional e constante esse ano é isso. De no final do dia orarmos e lembrarmos daquilo que aconteceu. E mesmo quando a gente ora, que a gente está nervoso com alguma coisa, mas é hora da oração. Então a gente vai ter que se humilhar ali com aquele ódio no coração, parar, se ajoelhar e orar. E Deus nos quebra, inclusive, com isso. E a gente faz isso, a gente tenta agradecer também por aquilo que está sendo o motivo do nosso estresse. E quando a gente faz isso, o Senhor vai transbordando em nosso coração essa gratidão. E quando a gente faz isso, a gente está agindo da maneira correta. Porque é com gratidão que nós vamos louvar ao Senhor. E quando nós reconhecemos de verdade quem Deus é e quem nós somos, o que Ele merece e o que nós fizemos, reconhecemos a misericórdia do Senhor, até mesmo quando o carro bate, até mesmo quando adoecemos, até mesmo quando falta dinheiro na conta, nós podemos olhar para tudo isso e dizer: louvado seja o Senhor, porque é muito mais do que eu mereço. Nós podemos ter gratidão. Então conheça o Senhor, saber quem é o Senhor. E no Senhor, aprenda a ter gratidão. O último ponto para encerrarmos aqui. A última maneira que esse texto vai nos dizer que nós devemos louvar ao Senhor é fazer isso com missões. Você louva ao Senhor com missões. Pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho. Olha só, no versículo 1, o que é que ele vai falar? Celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Todo mundo foi chamado para louvar ao Senhor. Você vê pelas Escrituras que o convite para o louvor, ele é completo, é para todos. E todos foram criados para louvar o Senhor. Lembra? Todos que foram criados, e todos foram, devem louvar o Senhor. Só que a pergunta é, alguém que foi criado, mas não foi regenerado, louvará o Senhor? Não. Então, se nós amamos o Senhor e queremos louvar o Senhor e queremos que isso que Ele pede aqui, que Ele manda aqui, aconteça, que todas as terras o louvem, nós temos que pregar o Evangelho. Louve o Senhor com missões. Sabe para que existem missões? John Piper disse assim uma vez: missões existem porque o louvor não existe. Missões existem porque tem pessoas que ainda não louvam o Senhor. E até que o Senhor volte, ou até que todas as pessoas estejam de joelhos dobrados, exaltando o nome do Senhor, reconhecendo a sua grandeza, nós temos que fazer missões. Nós temos que pregar o Evangelho. Sabe para quê? Porque o Senhor merece ser louvado. E nós temos que louvá-lo com todas as terras. Então pare de viver sua vida confortável, do eu me importo com mim mesmo, eu não conheço meus vizinhos, eu não me importo de falar com as pessoas no trabalho, eu tenho vergonha de falar com a família, e se torne um pregador do Evangelho. Não só esperando oportunidades, mas criando ativamente oportunidades. Seja estratégico, pense. Aquela pessoa gosta de falar sobre essas coisas. Se eu falar sobre isso e isso, a gente vai conduzir para esses assuntos eternos. E assim eu vou conseguir encaixar uma conversa sobre o Evangelho. Porque aquela pessoa precisa ouvir o Evangelho, porque ela não louva a Deus. Porque Deus merece ser louvado. Porque assim como eu era incapaz de louvar a Deus e não passei a louvar pelos meus próprios méritos, mas porque o Evangelho me alcançou, essa pessoa precisa que o Senhor a alcance pelo Evangelho, para que ela reconheça a beleza de Deus e para que ela não só manifeste, expresse esse louvor, como ela tenha a sua alegria consumada ao fazer isso. E Deus seja louvado, enquanto todos os seus eleitos se alegram nele eternamente. É assim que o Senhor nos chama e é assim que nós temos que viver. E eu quero terminar com uma pergunta para você. Leonard Ravenhill, grande avivalista, uma vez disse, e é a pergunta que eu vou fazer aqui: as coisas para as quais você tem vivido valem pelo que Cristo morreu? As coisas pelas quais você tem vivido valem pelo que Cristo morreu? Ou você tem desperdiçado sua vida? Se sim, diga não a essas coisas. Mude a sua vida. A bem da verdade, todos nós, se formos humildes o suficiente para reconhecermos, saberemos que mesmo quando estamos fazendo a melhor das obras, ainda não valem pelo que Cristo morreu. O que essa frase no final significa é: saia da sua zona de conforto. Não se satisfaça com o que você faz. Por mais que pareça muito, é pouco. O Senhor morreu por você. Se você ainda não morreu por Ele, tem mais para você fazer. Então louve o Senhor. Louve o Senhor por tudo que nós vimos aqui. Louve ao Senhor porque Ele é Deus.
Louve ao Senhor, porque Ele nos criou, porque somos o seu povo, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, porque Ele é fiel. Louve ao Senhor com cânticos, com serviço. Louve ao Senhor com alegria, com gratidão e fazendo missões para que outros louvem com você. E como nós vimos lá no início, que a nossa alegria seja consumada ao expressar esse louvor e ao ver outros junto com a gente, reconhecendo que o objeto da nossa adoração merece louvor e louvando conosco. Que você viva assim, hoje e cada dia mais. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Que o que ouvimos aqui não se perca, mas que o Senhor transborde no nosso coração. É difícil, Pai, mas nós podemos descansar sabendo que o Senhor nos capacitará a cumprir. Que o teu amor transborde no nosso coração, para que o louvemos por todos esses motivos e dessa forma, da forma que te agrada. Pai, tem misericórdia de nós, nos avive e nos faça, Pai, viver para o Senhor e não para nós mesmos. Em nome de Jesus, te pedimos e agradecemos. Amém. Amém. Culto encerrado.